Então, vamos lá, meus irmãos, dar início ao tema de hoje, que é a vida e a morte. Questão 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Então, a pergunta é: qual a causa da morte dos seres orgânicos? Seres orgânicos, nós já estudamos nos temas anteriores, são os seres orgânicos que têm vida. Os homens, os animais, as plantas, né, os vegetais, são seres orgânicos. Bom, então ele faz essa pergunta. E uma resposta bem simples dos espíritos: esgotamento dos órgãos. Ou seja, a morte desses seres orgânicos, elas se dão pelo esgotamento dos órgãos. Isso se dá nos vegetais, animais e nos seres hominais, homens e mulheres. Então, uma resposta bem clássica. Quando nós morremos, desencarnamos, é porque houve um esgotamento de nossos órgãos, ou apenas de um órgão fundamental que desencadeia no que chamamos de morte, ou seja, somente a morte do corpo físico, somente a morte orgânica. Bom, e aí Kardec, porque a resposta foi muito simples, ele não ficou satisfeito, como sempre, ele quer ir a fundo, ele busca tudo isso porque ele tinha noção de que teria que trazer para nós, séculos depois, todos esses ensinamentos, e de acordo com a ciência, ele faz, dentro dessa pergunta, a pergunta 68A: poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? E olha a resposta. Sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Então vamos dar aqui um exemplo bem clássico que todos nós conhecemos. Nós temos um automóvel e esse automóvel, por um problema mecânico, um problema sério que não permita que esse automóvel tenha sua função de andar, podemos dizer que o motor está morto. Ele não pega. O motor não está pegando por algum momento, ou carburador, antigamente, ou central eletrônica, hoje mais moderna, né? Ou algum problema nessa máquina, nesse motor. E quando ele não pega, é porque podemos dizer o motor morreu. Então, essa comparação é o que acontece com todos nós, seres orgânicos. Essa cessação do movimento do automóvel equivale à sensação do movimento de nossos órgãos, de nossa vida, quando algum órgão no nosso corpo não funciona bem, está enfermo, e ele, aí sim, causa a extinção deste órgão e de outros órgãos, ou seja, a extinção da vida. Então, é isso, meus irmãos. Então, vamos agora à questão 69. Por que é que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que
as de outros órgãos. Vamos repetir. Porque é que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos. Vamos à resposta. O coração é máquina da vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Então, assim como o coração, nós temos outros órgãos no nosso corpo físico que também são essenciais. Kardec aqui pergunta do coração porque é ele que bombeia o sangue para circular todo o nosso organismo, desde a ponta do dedão do pé até o fio de cabelo. Então, ele bombeia o coração, faz todo esse movimento. E realmente é um órgão essencial, porque se o coração parar de funcionar, realmente cessa, se extingue a vida daquele corpo físico. Tem órgãos que não são essenciais. Por exemplo, um dedo do pé. Se você cortá-lo, se ele parar de funcionar, ele não vai extinguir a vida daquele corpo físico totalmente. Mas nós temos órgãos que, se parar de funcionar, vão extinguir a vida. E são muitos. Se os rins pararem de funcionar, você não tem condições de sobreviver. E assim com muito tantos outros órgãos. Então, meus irmãos, essa questão da vida e da morte, ela está relacionada simplesmente ao corpo físico. Simplesmente a nossa matéria orgânica. E aí, nós vamos dar uma parada para considerações de todos nós.